Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Hoje a gente vai dar prosseguimento aqui. Essa aula, na verdade ela é uma sequência da aula de tipos climáticos, né? A gente aqui na verdade vai aprofundar um pouco a discussão em relação ao que foi trabalhado com os climas. Na verdade a gente vai buscar entender um pouco da relação desses climas com a dinâmica aí da vegetação e do solo, beleza? Então aqui eu começo essa aula com vocês com alguns conceitos básicos, que muitos deles vão ser compartilhados aí, inclusive com a biologia. Então aqui a gente vai passar rapidinho sobre esses conceitos, só para eles não ficarem perdidos, né? Então aí o objeto da nossa aula aí, o bioma, ele representa então a interação entre clima, solo e vegetação. Então é natural que essa aula venha em sequência à aula de clima, né, que está aí a nossa última aula aí que foi postada. Beleza? Então, qualquer coisa dá uma olhada lá antes de prosseguir aqui, beleza? E aí a dinâmica dos solos, que vai estar fortemente associada à dinâmica da chuva, beleza? A evolução do solo está fortemente associada aí à dinâmica da chuva, beleza? E obviamente a vegetação, que vai estar aí fortemente influenciada pelo clima, beleza? A biota, aí um conceito bastante claro da biologia, conjunto de todos os seres vivos de um determinado local. A biosfera, o composto de todos os seres vivos do planeta, né? Então biota é um elemento mais localizado, enquanto a biosfera ela trata de todos os seres vivos do planeta. O ecossistema representando a interação entre organismos vivos e os organismos não vivos, né? Os bióticos e os abióticos, né? Então você vai ter um determinado recorte espacial, aonde a interação entre seres vivos e não vivos vai determinar aquele específico ecossistema. E o domínio morfoclimático, que é assunto para uma próxima aula, né, é resultado da interação entre relevo, clima e vegetação. E aí dando uma composição de paisagem bem definida. Beleza, pessoal? Então, aqui passando rapidinho em cima desses conceitos, a gente não vai trabalhar muito eles. O domínio morfoclimático aqui vai ser importante para a gente para uma próxima aula, mas de resto aqui é só mais uma passagem rápida para não ficar perdido, beleza? Então, agora a gente entra aqui em alguns conceitos que são um pouco mais chatinhos, né? Algumas palavras meio estranhas que vocês vão ter que guardar. Durante um bom tempo isso ficou de fora dos vestibulares, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas de forma um pouco mais recente isso voltou a aparecer, né? Então é importante que vocês tomem nota aí desses conceitos. Mais uma vez, assim como na aula de clima, aqui eu trago muita informação para vocês. Então é fundamental que vocês produzam, né, algum material em relação a essa aula. Então pega o caderno e vai fazendo aí o seu resumo, o seu mapa mental, né? Então mapa conceitual, a forma como vocês acharem mais eficiente aí para gente produzir, para vocês produzirem conhecimento junto com esse vídeo, né? Para vocês não ficarem só ali tentando absorver. Em geral é menos eficiente, principalmente quando se trata de muitas palavras, muitos termos e principalmente esses termos com nomes estranhos, como esse aqui que a gente está falando, né? A xerófila, né? A xerófila é o famoso cacto, né, pessoal? Como a gente consegue ver aqui na imagem, são aquelas plantas que são adaptadas a reduzir a umidade, desenvolvendo técnicas aí para reduzir a evapotranspiração, né? Então o cacto ele não tem folha, né? Ele substitui a folha por espinho, beleza? E aí com isso você reduz a superfície de contato da folha com o ar, diminuindo a evapotranspiração. Ele guarda a umidade no caule, uma vez que ele substitui as folhas por espinho. Então por isso que o caule é verde, né? Porque ele é o responsável pela realização da fotossíntese, beleza? E também vai ter aí raízes bastante profundas, que como normalmente vai estar associado a solos arenosos, a água infiltra muito. Então você não tem disponibilidade de água próximo da superfície. Então a raiz precisa ser muito profunda para ele conseguir pegar essa umidade em profundidades mais elevadas, beleza? Então essas são as características aí da vegetação xerófila. E no extremo oposto, né, nós temos as higrófilas, que são aquelas adaptadas a ambientes de elevada umidade, né? Então você vai ter ali aquelas raízes que estão adaptadas a ficarem submersas, tranquilo? Então aí você vai ter pouco investimento em retenção de umidade, né? A planta ela vai buscar aí, em geral,
fazer outros investimentos, como por exemplo aqui, normalmente a vegetação higrófila está associada a vegetações muito densas. Então, em geral, você vai ter essas plantas investindo em caules muito longos, porque a luminosidade se torna uma questão mais importante do que a água, né? Aqui a luminosidade ela é escassa mais próximo do solo, porque você tem muita vegetação em cima, são vegetações muito densas, então tem dificuldade da luz penetrar nessas florestas muito densas. Então a planta ela investe no caule muito longo para conseguir aí ter mais acesso à luminosidade, porque a água claramente não é um problema, beleza? Então, plantas higrófilas adaptadas aí a elevada umidade. Continuando aqui, né? Agora de acordo com a folha, né? O tipo de folha. Nós temos folhas latifoliadas, late é de grande, né? Latifúndio, que a gente vê, é uma propriedade muito grande. Então, latifoliada é uma folha muito grande, né? Então são folhas largas que vão estar associadas aí principalmente a outra característica, né, de vegetações muito densas, né? Então, quando a vegetação é muito densa, ou a planta, como a gente falou anteriormente, ela investe no caule para ela conseguir subir, ficar bem alta e ter acesso à luminosidade, ou ela investe no tamanho da folha, na área da folha. E aí, com isso, ela consegue ali captar minimamente a umidade, a umidade não, perdão, a luminosidade que penetra na floresta. A gente percebe aqui, nesse esqueminha da vegetação multistratificada, que aqui nem está tão simples assim de ver, na verdade, mas o que a gente precisa entender é que essa vegetação aqui, mais próximo, o extrato herbáceo, mais característico aqui, esse extrato herbáceo, ele tende a ter folhas maiores, porque ele está mais próximo do solo, então tem muitas camadas de vegetação acima dele, beleza? Então ele tende a ter aí essa necessidade de folhas mais largas para conseguir então para conseguir captar a luminosidade. Os estratos mais superiores tendem a ter folhas menores, né? Então com essas folhas menores, em geral estão associados a plantas, a árvores muito altas. Então não tem que ficar disputando luminosidade. E a sícule foliada são as folhas em forma de agulha para reduzir a perda de água por evapotranspiração. Mais uma vez, é o exemplo do cacto, né, galera? O cacto tem essa característica aí, né, de ter a folha em formato de espinho, que aí você reduz bastante a área da folha, beleza? E aí com isso você reduz a perda de umidade por evapotranspiração. É aquele mesmo princípio da gente estender a toalha depois do banho, né, galera? Você estende a toalha para aumentar a superfície de contato da toalha com o ar e consequentemente aumentar a evaporação e a toalha secar mais rápido, né? Aqui a planta ela basicamente está fazendo o contrário, né? Ela está como se fosse torcendo o máximo possível a toalha para ela reter o máximo de umidade possível. Isso normalmente está associado a ambientes mais secos, beleza? Enquanto a folha latifoliada ela normalmente está associada aí a ambientes mais úmidos, tranquilo? Continuando aqui, né, ainda no tipo das folhas, você tem as folhas caducifólias, né, ou decíduas, são dois nomes iguais, dois nomes diferentes para a mesma coisa. São aquelas folhas aquelas plantas que perdem as suas folhas em uma determinada estação do ano, normalmente o outono, né. Então aí normalmente são aquela vegetação que está se preparando para o inverno, né, pessoal? Então ela perde aquela folha para guardar aquele nutriente no solo, né? Aquela folha cai no solo, ela vai entrar em decomposição, vai agregar nutrientes para aquele solo. Esses nutrientes vão ficar guardados no solo durante o inverno mais rigoroso, e aí durante a primavera as plantas elas vão reaproveitar esses nutrientes para florescer de novo. Beleza? Isso aqui é uma característica bastante nítida de regiões onde você tem invernos mais rigorosos. A vegetação perennifolia é aquela perene, é aquilo que nunca acaba, né? Então, perennifolia é aquela folha que nunca cai,
beleza? Então aquelas árvores que não têm aí essa medida, né? essa característica de perder as suas folhas. As folhas crescem e elas ficam ali, não existe aí uma estação do ano onde você tem uma perda daquelas folhas bastante característica. Elas vão morrendo e nascendo ao longo do seu ciclo próprio, não seguindo o ciclo das estações do ano, beleza? E aí, esclerófila, esse é um termo bem menos utilizado aí, cai bem menos em questões, né? São as chamadas suculentas, né? Virou moda aí na decoração de casa, né? São folhas bastante resistentes, que não precisam aí de muito cuidado, né? Então, pro convívio, para a vida urbana muito agitada, são plantas boas para se ter em apartamento, né? Então acabou que virou uma moda aí na decoração de interiores aí. As plantas suculentas, elas são bem bonitinhas, né? Ficam ali pequenininhas, e tem essa característica de armazenar bastante água no seu interior, né? Tem vários vídeos na internet da galera fazendo umas combinações com essas folhas, e aí a galera corta essas folhas e você vê que ela é molhada por dentro mesmo. O cara às vezes vai descolar ali um pedaço da folha do outro e tem um líquido ali dentro. A folha ela é bastante úmida, de fato, beleza? E aqui, de acordo com a variedade, isso aqui é muito simples, né? Homogênea e heterogênea. Então você vai ter aqui a vegetação homogênea com pouca variedade de espécies, então aquela vegetação toda igual, muito característica aí das florestas de conífera, como é o exemplo aqui da foto. Você tem poucas espécies que estão adaptadas àquela variação de temperatura, né? Então, em geral, vegetações homogêneas vão ocorrer em regiões onde você tem a maior amplitude térmica, porque menos espécies vão ser resistentes àquela variação de temperatura, beleza, pessoal? E vegetações mais heterogêneas tendem a se localizar em regiões onde você tenha menor amplitude térmica, beleza? Porque aí você vai ter mais espécies que vão conseguir se adaptar. Toda forma de vida, ela é, em geral, sensível à variação de temperatura. Nós, seres humanos, somos muito sensíveis, beleza? A gente fica doente com certa facilidade quando muda o tempo, né? Então você tem ali, você dormiu e estava com um dia quente, e você acordou e chegou um dia ali mais frio, você amanheceu um dia mais frio, logo a gente começa a ficar com o nariz entupido e essas coisas. Então as formas de vida, elas são muito sensíveis aí à variação de temperatura, e com isso a gente tende a ter menos formas de vida em regiões onde a amplitude térmica é mais elevada, né? Em regiões onde você tem uma amplitude térmica mais baixa, regiões mais próximas aí à linha do Equador, você tende a ter vegetação mais heterogênea, uma maior variedade de espécies naquela localidade, beleza? Então, continuando aqui, pessoal, a gente fecha essa parte de conceitos e entra então de fato nos tipos de biomas, né, galera? Então aqui, com os tipos de biomas, a gente vai trabalhar então basicamente, a gente percebe, né, se vocês olharem para esse mapa e abrirem ele do lado do mapa de clima, vocês vão perceber uma enorme coincidência, né? Então existe uma relação muito direta entre vegetação e clima naturalmente, beleza? Então a gente percebe aqui que ao longo da faixa equatorial você vai ter aí, em geral, as florestas equatoriais, naturalmente, né? E aí, conforme a gente vai se deslocando, nós vamos migrando aí em direção a vegetações, em geral, menos exuberantes, beleza? Em geral, a gente tem essa característica. Eu acho muito legal a análise do continente africano, porque o continente africano ele é simetricamente dividido pela linha do Equador. Então a gente percebe claramente aqui a alternância de biomas tanto a norte quanto a sul, né? Até com o bioma mediterrâneo aqui, que a gente vai ver mais para frente as características. Então, o continente africano ele é uma ferramenta de análise muito interessante, beleza? Indo aqui, né, direto ao ponto, né, a gente começa então aqui com a tundra, que é a vegetação de latitudes mais elevadas, como eu coloquei aqui na imagem, né, galera? É uma vegetação composta basicamente por musgos e líquens. Então, assim, é uma vegetação muito
muito homogênea, com uma quantidade de espécies muito pequenas, beleza? Uma vegetação majoritariamente rasteira, que só aparece no verão quando o gelo derrete, né? Então é aquela vegetação que está muito localizada ali na estação do ano do verão. Durante o inverno ela some naturalmente, porque o gelo avança sobre essas regiões, como a gente consegue ver aqui, são regiões de latitude muito elevada, beleza? E aí você tem a perda dessa vegetação durante o inverno e ela retoma durante o verão, ou quando há o degelo, beleza? Mas é uma espécie muito simples, formas de vida muito rápidas, né, que se desenvolvem muito rápido, com ciclo de vida muito rápido, beleza? E aí a gente tem aí essa característica para a tundra. Inclusive é aquela que é mais fácil da gente identificar em questões que cobram a partir do mapa, né? Porque é aquela que está mais nitidamente localizada, beleza? Aí tudo que tiver mais ao norte, aí a vegetação da tundra pode marcá-la na questão sem medo de errar, que é o mais fácil da gente identificar, beleza? Baixando um pouco as latitudes, né, a gente entra na floresta boreal de conífera ou taiga. Mais uma vez, a gente tem alguns nomes diferentes para a mesma coisa, né? Vão ser aquelas árvores em forma de cone, como a gente viu aqui nessa imagem, né? É o famoso pinheiro de Natal, né? Que a gente vê muito aí nos filmes americanos. Aqui no Brasil a gente só vê o de plástico, né? Que a gente usa lá na época do Natal, que claramente não é uma vegetação característica aqui do Brasil. É até interessante ver, né, como essa cultura, né, essas práticas do Natal, elas são práticas importadas, né, de uma região com características completamente diferentes da nossa. Só a gente vê, né, o Papai Noel ele chega em dezembro, e dezembro aqui pra gente é verão escaldante, né? Então, coitado do Papai Noel ali de gorro, luva, bota, né, andando de trenó, né, um bagulho para andar na neve. Aqui no Brasil a gente nem tem neve direito, são raríssimos os casos. Então a gente vê aí o próprio pinheiro, né? Então aí essa é uma demonstração aí dessa importação cultural, né, que a gente tem. Como eu falei lá acima, né, é uma vegetação de baixa biodiversidade, então você está numa região ainda com grande variação de temperatura, com uma amplitude térmica muito grande ao longo do ano, então você não tem uma grande variedade de espécies que consegue sobreviver nessa região, então você tende a ter aí essa vegetação homogênea, beleza? E o formato, né, essa forma de cone, ela está muito associada aí a regiões onde neva durante o inverno. Então esse formato em cone facilita o escoamento da neve, para a neve não se acumular na copa da árvore, beleza? Então com isso, essa é uma adaptação dessa vegetação a essa característica climática, beleza? Então, prosseguindo aqui, pradarias e estepes, né? A gente vai ter aqui, mais uma vez, descendo um pouquinho nas latitudes, indo em direção ao Equador, né? As pradarias, então, essa vegetação herbácea com ciclo de vida curto, né? Então aí normalmente associado ainda a regiões com 4 estações do ano bem definidas, beleza? Então por isso você vai ter esse ciclo de vida curto e uma vegetação pequena, né? Você vai ter o herbáceo é arbusto, né? Aí arbóreo são árvores, beleza? Então você não tem uma vegetação aí característica de com longo tempo de vida, uma vegetação com curto tempo de vida, beleza? E uma região aí, em geral com solos férteis, muito associado aí a esse ciclo de vida curto, porque você tem essa matéria orgânica sendo constantemente atribuída ao solo, então esse solo tende a ter grande fertilidade, porque essa vegetação tem um ciclo de vida curto, então ela está sempre morrendo, e quando ela morre ela adiciona matéria orgânica ao solo. E as estepes vão ocorrer como área de transição entre as savanas e os desertos, né? Então você vai ter aqui essa característica, mais uma vez, de vegetação herbácea também, mas aí não tanto a gramínea, né? A pradaria, ela tem essa característica aí da grama muito marcante, né? Enquanto aí a estepe você já tem aí essa transição para a savana, né? Então você tem aí uma vegetação já um pouco mais marcante, beleza? Então aqui a localização, sempre bom a gente visualizar no mapa, porque muitas questões vão cobrar de vocês justamente a identificação do bioma através da localização, por isso que eu fiz questão de em todos eles colocar aqui a localização, beleza?
Então atentem-se a isso. Avançando, né, a gente entra aqui na questão dos biomas desérticos. Mais uma vez, assim como eu fiz na aula de clima, eu faço aqui, né, é importante lembrar, aqui eu ainda fiz questão de colocar, né, 3 tipos de deserto diferentes: deserto gelado, o deserto aqui majoritariamente seco e o deserto de areia, efetivamente, né, aqui o deserto do Saara, né, eu não sei, aqui eu não me lembro, ficou faltando até a fonte da imagem, mas aqui seria, por exemplo, o deserto do Saara. Aqui, por exemplo, seria a região do deserto do Atacama. E aqui, por exemplo, nem tá localizado aqui, porque ficou cortado, mas seria, por exemplo, a região da Antártida, aqui embaixo. Beleza? Que é, inclusive, o maior deserto do mundo, né? É importante frisar. O deserto do Saara é o maior deserto de areia, o maior deserto quente do mundo, né? Mas a região desértica, a maior região desértica do mundo é a Antártida. Beleza? Aí você vai ter essa vegetação xerófila, adaptada aí, obviamente, a esse índice pluviométrico muito baixo, essa umidade muito baixa, beleza? Solos arenosos, quando se tem, né? Então aí uma facilidade da infiltração da água muito grande, e o índice pluviométrico inferior a 300 milímetros de chuva por ano. Essa, galera, é a principal característica aí dos climas desérticos. Tranquilo? Então eu fiz questão de colocar 3 imagens aqui, justamente para vocês perceberem que não existe uma característica paisagística para definir o deserto. O que define o deserto é a quantidade de chuva. Choveu menos de 300 milímetros por ano, é um deserto. Choveu mais do que isso, vai ser outro tipo de clima, outro tipo de bioma. Beleza? Então, atenção aí a essa característica, né? Continuando aqui, as florestas temperadas. Então aqui a gente já vai ter aquela característica vegetação com aquela cor mais amarronzada durante o outono, né? Então a vegetação caducifólia, que vai perder as suas folhas durante o outono. Então aqui, por exemplo, essa árvore já claramente apontando para o período de perda das suas folhas. E aí ela vai, como a gente até consegue ver aqui no mapa, né, característica de áreas onde predomina a maritimidade. Então, em geral aqui, com algumas pouquíssimas exceções, né, você vai ter essa área muito associada a regiões próximas ao litoral, beleza? E vegetação com processo de desmatamento que remonta à antiguidade. É até interessante porque a gente vê que ela é muito, muito restrita, né? Por que ela é tão restrita? Porque, em geral, essa vegetação ela esteve no caminho, digamos assim, né, do desenvolvimento das sociedades mais antigas, principalmente na Europa Ocidental, galera. Então, essa vegetação ela foi fortemente desmatada durante todo o processo de desenvolvimento da sociedade como nós conhecemos. Beleza? Então, o desenvolvimento das cidades, depois o desenvolvimento industrial, foram contribuindo para o avanço monstruoso do desmatamento desse tipo de vegetação, beleza? Então hoje aí uma das vegetações que mais sofreu com o processo de desmatamento. E tem como característica principal o fato de ser caducifólia, né? Então mais uma vez uma vegetação aí adaptada a regiões com 4 estações do ano bem definidas. Aqui é a vegetação do Mediterrâneo, né, que é uma vegetação bastante curiosa, né? Você vai ter uma vegetação multistratificada, então você tem extrato tanto herbáceo quanto arbóreo. Ela é muito suscetível a incêndios, galera. Por quê? Porque se a gente for lembrar lá da aula de clima, a gente vai lembrar que o clima mediterrâneo ele tem uma característica bastante diferente, né? O clima mediterrâneo é aquele clima que apresenta verões quentes e secos. Beleza? Então, quando você soma aí o clima quente e seco, você torna as queimadas muito mais propícias, tranquilo? Porque a vegetação ela tende a ter pouca umidade e a vegetação seca ela pega fogo com muito mais facilidade, beleza? Então, nesse tipo de bioma, você tem uma preocupação muito grande com incêndios de grandes proporções, beleza? Então, principalmente aí no período do verão, onde você vai ter aí o clima mais seco.
beleza? Geralmente faz fronteira com biomas desérticos, a gente consegue perceber isso de maneira bastante clara aqui no mapa. Se a gente fizer aqui a passagem, né, do clima desértico para o clima mediterrâneo, a gente consegue perceber claramente aí como que aqui no deserto do Saara, né, você vai ter a proximidade aqui com o mar Mediterrâneo, desenvolvendo aí esse tipo de bioma. Mesma coisa aqui na Austrália, na África do Sul aqui é a mesma coisa, no Chile ali perto do Atacama, aqui na Califórnia perto do deserto de Nevada, tranquilo? Então aí essa região e é justamente por conta da questão climática, né, pessoal? Lembrando mais uma vez aí a aula de clima, o clima mediterrâneo ele está muito associado à vinda dos ventos secos das regiões desérticas, tranquilo? Então é evidente que essas regiões vão estar próximas aí do bioma desértico, beleza? Avançando aqui para nossa aula não ficar muito longa, a gente já está quase acabando, né? A gente chega finalmente aqui na floresta equatorial e tropical. Então são florestas aí próximas à linha do Equador. Então você vai ter uma altíssima biodiversidade associada aí a baixa amplitude térmica. Então as regiões aqui próximas à linha do Equador são regiões que recebem incidência dos raios solares constante basicamente o ano todo, né? Então você tem pouca variação de temperatura ao longo do ano. Isso permite que mais formas de vida se desenvolvam nessa localidade, beleza? Em geral, uma vegetação higrófila, porque em geral maiores temperaturas levam também a maiores índices pluviométricos, então você tem mais chuva, beleza? E aí é uma vegetação que vai ter que estar adaptada a esse altíssimo índice pluviométrico. E uma vegetação latifoliada, né? Nessa imagem aqui fica mais fácil da gente ver como as folhas próximas ao solo em geral são maiores, né? Tem uma área maior justamente aí para potencializar essa captação da luminosidade que tem certa dificuldade de passar através dos estratos superiores da floresta, né? E aí a vegetação mais alta, as árvores mais altas em geral têm folhas menores, beleza? Uma vegetação multi-estratificada, então você tem vários estratos aí da floresta. Então você tem o extrato herbáceo, tem árvores de pequeno porte, árvores de médio porte, árvores de grande porte. Então você tem aí uma ampla variedade, né? E aí uma grande importância para a manutenção da temperatura global. Essa é uma discussão muito forte, onde a Amazônia, né, que está aqui claramente destacada no nosso mapa, né, tem um papel fundamental. Então, o fato dessa vegetação reter uma grande quantidade de umidade faz com que você tenha aí essas regiões sendo responsáveis pela estabilização da temperatura, beleza? Então, o fato dessas regiões reterem muita umidade faz com que o planeta como um todo tenha mais dificuldade de variar a sua temperatura, ok? Então, por isso que é muito importante hoje a discussão do valor da floresta amazônica de pé, certo? Existe muita discussão sobre aproveitamento econômico da região amazônica em relação ao subsolo, seja em relação ao petróleo ou seja em relação aos minerais metálicos, mas quando a gente vai quando a gente vai buscar uma visão mais macro da importância da floresta, a gente percebe que ela tem muito mais importância enquanto floresta e não enquanto solo, beleza? Isso é uma discussão que a professora Berta Becker fez muito bem no seu livro Amazônia e Amazônias, né? A Berta Becker é a maior especialista em Amazônia do mundo, era, né? Infelizmente faleceu alguns anos atrás, e ela discute muito essa mudança de perspectiva em relação à floresta amazônica, beleza, pessoal? E hoje existe uma pressão até internacional muito grande. A gente visualizou isso aí aqui na data de gravação desse vídeo, né, em abril de 2020. Há alguns meses atrás, nós tivemos uma discussão grande, há vários meses atrás, na verdade, uma discussão grande em relação a pressões que o governo Bolsonaro recebeu em relação ao cuidado com a Amazônia, né? Então o governo foi acusado por líderes internacionais, aí o Emmanuel Macron, presidente da França, liderando essa crítica, né? Criticando o Bolsonaro por negligência em relação à floresta amazônica.
beleza? A preocupação da França, né, que está longe a beça, aí, tem um oceano de distância em relação à Amazônia, né, a preocupação da França em relação à Amazônia, ela mostra muito bem esse caráter global, né, da manutenção da temperatura que esse tipo de bioma realiza. Tranquilo, pessoal? Então, guardem essa informação e é o elemento que mais vai ser cobrado aí em questões, beleza? Fechando aqui nosso último tópico, a savana, né, aí muito famosa aí por conta dos safaris, né, por conta aí do Rei Leão, que teve aí a refilmagem recentemente, né. Então você tem aí uma região de alta pluviosidade concentrada no verão, então você tem muita chuva durante o verão e uma estação de inverno consideravelmente seca, a vegetação caducifolia, então a gente percebe essa vegetação aqui mais pro tom de bege, né, muito característica aí dessa vegetação que vai perder as suas folhas, beleza? E uma baixa densidade, o que é interessante a gente ver, que proporciona aí o desenvolvimento dos grandes mamíferos terrestres, galera. Girafa, elefante, a própria zebra, o leão, né? Então, assim, o hipopótamo, né? Animais muito grandes que, obviamente, não teriam condição, galera, de se desenvolver em vegetações muito densas, como o caso da floresta equatorial, né? Então aqui, por exemplo, você vai ter como animais muito grandes aqui a onça, entendeu? Que vai aí ter essa característica de conseguir se adaptar a essas árvores muito próximas, essa vegetação muito próxima uma da outra. Já nas regiões de savana, tanto no continente africano como no sul da Índia, por exemplo, você tende a ter aí essa vegetação mais espaçada, que permite então o trânsito de elefantes e girafas, né, animais de grande porte. Beleza? É uma vegetação multistratificada, né, então aí com extrato herbáceo, muito característico aí da atividade de caça dos leões, né, da leoa, no caso, que é a leoa que caça. O leão ele só protege o território e procria, né, ele não tem muita finalidade além disso. A leoa que é responsável por caçar, e ela justamente vai utilizar aí essa vegetação meio bege para se camuflar e agir de forma furtiva na hora de fazer a caça, beleza? Galera, então acho que é isso. A gente fecha aqui essa aula de biomas. Repito, é uma aula onde existe um aporte de informação muito grande, então é importante que vocês assistam essa aula com calma, fazendo as anotações. Se necessário, pausa o vídeo, volta um pouco, anota aí as informações que eu estou passando para vocês aí no slide, beleza? Criem o material de vocês para potencializar aí o aprendizado a partir dessa aula. Beleza, galera? Foi um prazer estar com vocês de novo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, pessoal.